Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem para você. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Então, a satisfação de estar com você hoje aqui. Desde já peço a você para se inscrever no canal. O canal do Padre Jailson, que a gente todo dia estamos distribuindo a Palavra de Deus. Essa Palavra de Deus que vem confortar o nosso coração, que venha auxiliar nosso coração. Então, se você se inscrevia aí no canal e também compartilhava, também fazendo seu comentário. Hoje vamos aqui na meditação da carta do Atos dos Apóstolos, do capítulo 13, do versículo adiante. E vamos fazer aqui um momento reflexivo dessa palavra de Deus. Essa palavra de Deus que ela é bem-vinda para cada um de nós, traz um argumento espiritual para que eu e você possamos acreditar que Deus ele faz maravilha. E hoje, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, ao versículo 13 ao 25, é uma narrativa de Paulo. Paulo começa a falar sobre Jesus Cristo. Ele dá também um espaço e vai profundo. Ele fala dos antigos povos. Quem era o povo de Deus? Vai falar sobre o deserto, vai falar que Deus está conduzindo e conduziu até hoje. Eu vou listar para vocês aí vão acompanhando, tá bom? Eu vou lendo aqui. Aqui, nesse contexto de Atos dos Apóstolos, é uma visita de Paulo que Paulo faz a Antioquia, na Pérsia. Então, é um contexto bem, um volume de texto que vem falar para nós. Conta assim: Paulo e os seus companheiros navegaram para Pafos e chegaram a Pérsia e Panfilia, de onde João, partindo-se deles, e ali ficaram. E eles voltaram, alguns voltaram para Jerusalém. Portanto, nessa volta, ele deixando Pérsia, que era uma cidade, foram para Antioquia da Pérsia. Ali entraram no dia de sábado numa sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-se dizer-lhes os chefes da sinagoga: irmãos, se tem algumas palavras de exaltação, é preciso que fale ao povo. Paulo se levantou e falou com sua voz e deu um sinal com suas mãos. Diretamente, Paulo começou a falar assim: o Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou este povo no tempo em que habitava na terra do Egito, de onde os tirou com o poder do seu braço. Porque passou 40 anos e alimentou-se no deserto, destruiu 7 nações na terra de Canaã e distribuiu-se por sorte aquela terra durante quase 450 anos. Em seguida, deu-lhe-se um juiz até o profeta Samuel. Pediram então um rei, e Deus lhe deu por 40 anos Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Depois Deus o rejeitou e mandou-lhe Davi como rei, de quem deu este testemunho: achei Davi, filho de José, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. De sua descendência, conforme
a promessa. Deus fez sair para Israel o Salvador Jesus Cristo. João tinha dito e tinha pregado aos demais irmãos daquela residência, daquela região, dizendo: eu vim batizar, porém verá um maior que eu para todo o povo de Israel. Testemunhando a sua carreira, dizia: eu não sou aquele que vos pensais, mas após mim verá aqueles de quem não sou digno de desertar o calçado. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Esse texto foi escrito por São Lucas, que é uma difusão das igrejas de Cristo lá na terra estrangeira, que é um evangelho que Lucas começa a escrever, que não se foi um evangelho, aqui é uma carta que Lucas ouve do que Paulo fez. Então aqui há toda a narrativa de que Paulo sai de Jerusalém e vai para o território da Grécia, da Itália e também da Antioquia. Paulo começa a entrar nas sinagogas. A sinagoga ela era introduzida por judeus, que tinham aqueles costumes. E Paulo entrou na sinagoga, Paulo saiu com seus companheiros. Paulo andava com seus companheiros. Você tem que prestar atenção que Paulo, ele era um perseguidor do Nazareno. Porém, Paulo teve uma experiência quando foi para Damasco, no cavalo, foi com outros companheiros para aprisionar os seguidores de Jesus Cristo. Mas aconteceu algo espantoso para o caminho. Mas aqui não está contando sobre isso. Aqui está falando que Paulo já estava convertido. E Paulo o que foi fazer lá? Foi evangelizar. Como eu falei aqui era a difusão da igreja. O Paulo chega-se numa cidade, que é a cidade de Antioquia, da Pisidia, e quando chega lá já existia uma igreja, uma sinagoga, que os judeus provavelmente ali tinham se convertido ao cristianismo, ou seja, a seita de Jesus Cristo. Naquele tempo era chamado seita. Imediatamente ali um dos líderes disse: olha, meu irmão, começaram a ler as primeiras leituras e um líder falou assim: vamos alguém aqui, um profeta se levantou, nós lemos livros dos profetas, que os livros dos profetas eram o livro de Samuel, de Jeremias, de Isaías, e todos esses livros eram lidos nas sinagogas naquela época. E o líder falou: olha, alguém quer dar alguma palavra? Quer falar? Paulo se levanta, faz um gesto com a mão, e Paulo começa a narrar os acontecimentos que aconteceu desde a libertação do povo do Egito até o futuro povo de Cafarnaum. Ele começa falando pelo que Deus fez. Aqui no versículo adiante, ele diz: olha, Deus fez essa nação e Deus, ele também destruiu 7 nações. Então, para construir todo aquele povo de Israel, foram construídos e foram destruídos 7 nações, para que se apossasse. E como Moisés passou 40 anos no deserto para conquistar aquela terra de Canaã, que hoje é Jerusalém e Israel. Todo hoje em dia está lá Israel, Jerusalém, por causa que foi 40 anos no deserto, mas para chegar até lá, foram guerra, foi preciso se destruir 7 gerações, construindo e destruindo. Ele vai falar também da testemunha de João, que era João Batista, que João Batista, ele começou a evangelizar, dizendo que era preciso
se arrepender. Eu tenho que me arrepender. Mas ele disse, olha, João falou assim, eu não sou digno, mas Jesus vai vir um Jesus, outro mestre que vai botar tudo em ordem. Esse contexto do livro de Atos dos Apóstolos é uma difusão para os estrangeiros. Ali é onde Paulo chega até aquela localidade da Antioquia, que hoje é a África. E Paulo evangeliza, e Paulo funda, e Paulo difunde, espalha a igreja por aquela redondeza até chegar na Itália, na Grécia, na Antioquia, até chegar na Babilônia, até chegar no Iraque, por ali, que hoje ali quem toma de conta do cristianismo é os ortodoxos orientais, de ritos orientais, jeremitas, mas por essa herança que Paulo deixou. E também por alguns que já se asseava ali, difundia a igreja dos estrangeiros. Porque todos aqueles que vinham para Jerusalém eram chamados de estrangeiro. As pessoas que vinham da Antioquia, da África, do Egito, era considerado como estrangeiro. Mas Paulo sai de Jerusalém, já era uma terra conquistada santa, e vai para o confim do mundo, onde não era ainda evangelizada, ainda não era pronunciado o nome de Cristo. E Paulo chega com seus companheiros até essa localidade, difundir o evangelho, difundir a igreja de Cristo. Portanto, essa foi a leitura que eu trago para vocês. Para finalizar, peço que Deus abençoe você de paz, saúde e felicidade. E também faça a inscrição no canal, faça o seu comentário, compartilhe esse texto. É Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13 ao 25. Uma bela história que Paulo começa a narrar aqui sobre os acontecimentos. Amém? Estamos juntos.